Poder estar de volta aqui com os irmãos. Acho que já tem um tempinho bom que eu não venho pregar aqui. Mas recebi o convite para estar aqui com os nossos irmãos da mocidade. Acredito que a data era até outra, mas eu estava no CTM e já viria pregar aqui hoje, então deu tudo certo, que bom. Desde já parabenizo a nossa mocidade, não só como pastor da igreja, mas também como secretário presbiterial da mocidade, rogando a Deus que Deus os abençoe, os fortaleça e os faça serem prósperos e atuantes na igreja do Senhor, na nossa federação e em tudo que vocês estiverem envolvidos. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 13. Nós faremos a leitura de 2 versículos. Marcos capítulo 13. 2 versículos, o primeiro e o segundo. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Meus irmãos, hoje aniversário da nossa mocidade, é um bom momento para nós refletirmos um pouco sobre como nós estamos lidando com a nossa vida, como nós estamos valorizando as coisas que precisam ser valorizadas, ou como nós estamos, de alguma forma, usando as nossas vidas com o propósito que ela deveria ter. Recentemente foi eleita no Congresso da Confederação Nacional de UMP, a nova diretoria, que consequentemente dá uma nova diretriz, um tema para o quadriênio de 2022 ao 2026. E o tema do quadriênio da Confederação Nacional da UMP esse ano é Cartas de Cristo. Cartas de Cristo. Baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, que diz: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Sobre o propósito de todo crente, ser carta de Cristo. Então, esse é um chamado da Confederação Nacional de Mocidades para que os jovens vivam de acordo com o propósito de suas existências. O propósito da existência, uma vida de transformação, moldados por Cristo, sendo cartas de Cristo para que as pessoas também possam ler ao observar, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, cartas de Cristo que as pessoas leem. Talvez você esteja pensando o que tem a ver com os 2 versos que nós lemos, porque parece um texto curto de algo que não está muito ligado, mas você vai entender porque eu estou citando isso. O texto que nós lemos, irmãos, está registrado no famoso sermão escatológico, ou é o início, a introdução do famoso sermão escatológico ou sermão profético, conhecido como sermão profético. Os irmãos já ouviram falar várias vezes, a escatologia é o estudo das últimas coisas. E nesse capítulo específico de Marcos, o capítulo 13, Jesus ensina de forma clara coisas que haveriam de acontecer, sejam elas com um cumprimento um pouco mais à frente ou com um cumprimento no porvir, mas o sermão trata sobre isso. E
se você observar o que vem antes aqui registrado em Marcos sobre o sermão profético, parece ter uma ligação com o início do capítulo 13, porque você tem no capítulo 12, a partir do verso 35, uma censura de Jesus contra os escribas, e logo em seguida um exemplo de uma viúva que estava ali no templo. E quando na congregação nós estudamos sobre esse texto específico, o capítulo 12 anterior, lá foi possível ver que a verdadeira espiritualidade não é evidenciada pelo que é aparente e exterior, mas sim por meio de um coração piedoso que reconhece a Deus como seu provedor. Por que isso está ligado ao texto anterior, ou por que nós chegamos a essa conclusão? Porque ficou evidente por meio da censura que Jesus faz aos escribas que gostavam. Você vê aí, a partir do verso 35, Jesus ensinando no templo. No verso 38, ele vai dizer: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com as vestes talares, das saudações nas praças. Jesus fala da vida aparente que os escribas possuíam. Eles gostavam das vestes específicas que os demonstrava diante de todos como mestres da lei. Eles gostavam das bajulações nas praças, porque as pessoas tinham que saudá-los com cumprimentos. Eles gostavam dos primeiros lugares nos banquetes, mas havia um aspecto que Jesus denunciou. Jesus diz que eles se aproveitavam das viúvas. Vejam, mestres da lei que tinham uma vida aparentemente piedosa, mas que, na verdade, apenas aparentavam, mas não traziam a realidade. E logo em seguida, é interessante a forma como o texto está disposto, porque depois de falar isso, Jesus está no templo com os seus discípulos e começa a observar o momento em que as pessoas estavam depositando as suas ofertas no gasofilácio. E lá Jesus observa a circunstância de uma viúva que contrasta justamente com o que era a vida dos escribas, dos mestres da lei. Uma viúva que faz uma oferta que revela um coração piedoso, diferentemente daqueles que queriam aparentar serem piedosos. A viúva, de fato, faz uma oferta como alguém piedoso, sem a necessidade de aparecer, sem a necessidade de ter uma vida aparente. O verso 41 diz que eles estavam assentados diante do gasofilácio, ou seja, eles estavam no templo. E o diálogo que começa no capítulo 13 se dá justamente quando eles saem do templo. E esses dois pequenos versos podem nos trazer lições importantes para a nossa vida, e é o que nós veremos hoje. Quanto à nossa vida, devemos valorizar o que deve ser valorizado. O que é mais precioso para você? O que você considera de valor em sua vida? Bom, vamos ver o que diz o verso 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Eu disse que nós iríamos tratar sobre quanto à nossa vida, devemos valorizar o que deve ser valorizado. E a primeira questão que eu gostaria de trazer diante de nós, para que possamos pensar e também colocar em prática, é que as coisas desse mundo não são mais valiosas do que a fé. As coisas desse mundo não são mais valiosas do que a fé. Isso parece um pouco óbvio falar isso dentro de uma igreja. Mas eu sempre cito sobre essa obviedade, porque enquanto nós saímos de casa e estamos aqui todos sentados, bonitinhos, como todos estão, atentos, observando, ouvindo a palavra do Senhor, todos aqui, de alguma forma, aparentam ser crentes e valorizar o que estão fazendo. Mas será que, de verdade, o meu estilo de vida, minha forma de viver, o que eu faço com a minha vida, reflete isso?
As coisas do mundo não são mais valiosas que a fé. E nós podemos observar isso agora com a ação de um dos discípulos. O discípulo está chamando a atenção de Jesus para a grandiosidade do templo. Note que ele está exclamando, dizendo, mestre. Então eles saíram do templo, agora eles estão observando, ele diz, mestre, veja, que pedras, que construções. Ele está observando a grandiosidade do templo. E, de fato, o templo, apesar das transformações do tempo, e que ainda estava passando, era grandioso. A história do templo, desde o Antigo Testamento até esse período, mostra um templo grandioso, passando por grandes transformações. Herodes o Grande começou a edificar o templo em 19 a.C. E quando ele foi edificar o templo, de fato, o que foi utilizado foi coisa grandiosa. Foi utilizado mármore e ouro como materiais decorativos. O átrio externo do templo media cerca de 457 metros por 274. Então, o átrio externo era grandioso, ladeado por muros de pedras brancas, maciças. Algumas dessas pedras mediam cerca de 5 metros de comprimento por 1 metro de altura, para construir os muros com pedras brancas maciças. No alto do templo havia passarelas com tetos de madeira ricamente entalhadas, ou seja, o templo de fato era grandioso. De fato era grandioso, ao ponto de alguém poder observar e dizer, mestre, que pedras, que construções, veja que coisa maravilhosa. Só que nos últimos dias da caminhada com os discípulos, antes desse diálogo, Jesus já vinha ensinando algumas coisas para eles, e Jesus já havia ensinado no templo, e as suas palavras no templo não foram as mais agradáveis para aquele povo, especialmente sobre Jerusalém. Porque veja só, Jesus vem e diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E aí Jesus diz assim, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Você pode ler em Mateus capítulo 23, a partir do verso 37, essa fala de Jesus. Jesus pregando, fala algo que naturalmente atinge aquele povo, e especialmente os seus discípulos também, porque eles são de lá. E quando Jesus fala isso, ele sai do templo, e é nesse momento que os discípulos ouvem aquilo e vão mostrar as construções. E dizer, mestre, que templo, que construções, veja isso. É possível, inclusive, que a fala deles tenha sido motivada justamente porque trouxe uma preocupação. Espera aí, se Jesus está falando dessa forma sobre nosso lugar, sobre Jerusalém, e ainda diz que a nossa casa ficará deserta, o que vai acontecer com o nosso templo? Com toda a grandiosidade, como isso é possível? E por que eles poderiam ter esse tipo de preocupação? Ao saber que Jerusalém ficaria deserta, o que aconteceria com o templo? Por que eles poderiam se preocupar? Bom, porque o templo tinha grande importância para esse povo. Eles foram ensinados e andaram observando que o templo simbolizava o lugar onde a presença de Deus estava. Era o lugar onde a arca antigamente ficava. A essa altura a arca não estava mais no templo, já havia sido perdida quando os babilônicos invadiram. Mas eles estavam diante de um templo que estava em reconstrução. E Jesus está dizendo que não ficará
pedra sobre pedra, Jesus está dizendo que a cidade ficaria deserta. Então, já que estava em reconstrução, e mesmo no processo de reconstrução aquilo era grandioso, era incabível para os discípulos imaginarem Jerusalém deserta e sem o seu templo. O que os discípulos entendiam? O templo como a glória de Israel. E aí, com o que Jesus fez e representa, hoje nós podemos ver de forma bem clara para cada um de nós que as coisas desse mundo não são mais valiosas do que a fé. E prova disso vai ser daqui a pouco a resposta de Jesus. Mas eu gostaria de, nesse momento, enfatizar o que os discípulos estavam observando. Eles estão andando ao lado de Jesus. Eles estão ouvindo reprimendas sobre a incredulidade e Jesus dizendo que tristeza é a situação desse povo que não reconhece o Salvador. Mas o que eles vão fazer é dizer: mestre, olha o que nós temos. Como é grandioso. Como se aquilo fosse mais valioso sobre tudo que Jesus estava falando. Irmãos, e nós lidamos constantemente com esse desafio. Nós lidamos com esse desafio constantemente em nossa vida. Porque o que nós mais fazemos hoje é gastar tempo. Gastar tempo, e você vai perceber que, na maioria das vezes, é gastar muito tempo para conquistar algo que foi enraizado em nossos corações como sendo extremamente valioso. É óbvio, nós temos que fazer isso. Ninguém aqui vai dizer contrário a um jovem estudar, a um jovem trabalhar, a um jovem avançar ou qualquer outra pessoa crescer. O problema está quando nós olhamos para tudo que é plano nosso grandioso e valorizar como se fosse maior do que algo que nos foi dado sem merecer, que é a fé por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual nós ganhamos uma salvação, uma vida eterna. E deveríamos, então, expressar gratidão diária por meio da nossa vida e ensinar como cartas de Cristo para as outras pessoas o quão valiosa é a nossa fé, o quão valioso é o sacrifício de Cristo para nós. Só que, por vezes, nós estamos, na verdade, como a semente que foi semeada entre os espinhos. Cuidado, porque vocês acabaram de ler, irmãos. A semente que foi semeada entre os espinhos, ela cresce, mas logo ela é sufocada pelos espinhos. E viram como Jesus aplicou o problema, como, o que era aquele sufoco? Eles ouvem a palavra, mas depois vem os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, e sufoca tudo aquilo que eles ouviram. E depois ele diz assim, que eles acabam se tornando sementes infrutíferas. Cuidado, cuidado para não valorizar mais as outras coisas do que a sua fé. Porque se você não tomar esse cuidado, especialmente vocês, jovens que têm saúde, que têm vigor e estão gastando o seu tempo com vários empreendimentos, não valorizem as outras coisas mais do que a fé, porque senão vocês podem ser como essa semente. Vão ouvir a palavra, mas depois você está tão atarefado, você está tão cheio de planos que não foram contemplados, Deus, a sua casa, o seu povo e a sua fé, que sem que você perceba, você já vai estar tão emaranhado, tão sufocado, ao ponto de distanciar-se da fé. Esse é um alerta. Cuidado com tudo que é muito grandioso, externo, que não cuida do que é interno. Vou dar um exemplo para os irmãos. Lá em Mussurunga, eu sei que muita gente sonha em ter um novo templo. Especialmente porque começa a chegar mais pessoas, o templo fica pequeno e todo mundo vê que tem um terreno lá atrás.
E eu tenho que lidar com isso diariamente, com sempre algum irmão vindo com um sonho. E eu, como pastor, não quero matar o sonho dos meus membros, mas eu não posso perder um foco, que nós somos uma congregação, que nós precisamos evangelizar o bairro, que nós precisamos nos tornar uma igreja e poder sonhar com essas coisas. Ter um templo confortável é necessário, inclusive nós estamos em reforma durante essa semana. Tudo isso é necessário e importante, mas esse pensamento sobre ter tudo melhor, o mais grandioso, nunca poderá estar à frente do que é mais urgente e necessário, que é a vida espiritual. Porque vem uma tragédia e derruba o templo. Ou como nós enfrentamos em março, lá na nossa congregação, as coisas que nós lutamos tanto para comprar, caixa de som, mesa, computador e uma série de coisas, e numa simples noite, os ladrões entraram e levaram. E aquela foi uma oportunidade de instruir a igreja, dizendo que eles podem levar nossas coisas, mas não podem levar a nossa fé, porque a nossa fé é fortificada no Senhor. Então, podem cair as paredes, mas a fé não pode. Então, cuidado com o que você tem planejado da sua vida. Faça todos os seus planos, mas considere Deus em todos. E vá sondando o seu coração, para que você, de repente, não chegue em um determinado momento e possa dizer: veja, que diplomas eu tenho em minha parede, que carros maravilhosos eu tenho, ou que vida confortável que eu tenho. E alguém olhar e sondar e dizer: e a fé? Onde foi parar? Muitos se perdem, irmãos. A palavra do Senhor nos orienta sobre isso. Como, por exemplo, no caso de um templo, de que adiantaria ter um templo grandioso, como nós temos muitos hoje na Europa, sem o povo de Deus reunido para louvar. Cuidado para que os seus olhos não estejam fixos apenas no que é material, temporário e exterior. E jovens, considerem Deus em seus planos. O que nós temos visto com o avanço, que é bom, da modernidade e da facilidade que as pessoas têm para conquistar as coisas, é cada vez mais as pessoas perdendo tempo, e especialmente jovens sem tempo para trabalharem na obra do Senhor. E é triste ver a realidade de muitas outras igrejas, e quando você olha assim de costas, você vai ver só cabecinhas brancas, que estão chegando à sua idade, que passarão o bastão, mas quem vai segurar? E os jovens estão lá, olhando para os fascínios do mundo, para as outras coisas, e perdendo o foco, o alvo. É preciso equilíbrio, é preciso cuidar dessa parte, porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Cuidado com os vislumbres do mundo. A relevância da igreja não está nas coisas que ela tem, nos grandiosos prédios, nas construções, mas sim na fé e piedade prática que glorifica a Deus, por meio de Jesus, que é o Senhor da igreja. Jesus ensina aqui de forma bem clara que não adianta ter grandes construções, se o povo que estiver dentro dessas grandes construções não for um povo que serve a Deus. O discípulo disse: veja, mestre, que grandiosidade, é nosso, é bonito. E para a surpresa deles, a resposta de Jesus não foi de admiração pelas construções. Jesus está olhando mais lá à frente, mas sim sobre coisas muito maiores e importantes, como o cumprimento de suas palavras. O que os seguidores de Jesus deveriam viver antes da sua segunda vinda, isso era mais urgente para Jesus. E Jesus responde, então, no versículo 2. Veja só como Jesus responde. Mas Jesus lhe disse: realmente esse templo é grandioso. Não foi isso que ele disse. Ele diz assim: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
eu disse, irmãos, que, em primeiro lugar, as coisas desse mundo não são mais valiosas que a fé. E agora, então, com a resposta de Jesus, nós aprendemos o que devemos valorizar. Devemos valorizar as palavras de Jesus, pois elas são verdadeiras. Jesus responde à admiração do discípulo, dizendo, isso aí não é nada. Está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, nós devemos aprender essa grandiosidade. Valorizar as palavras de Jesus, pois elas são verdadeiras. Pastor, isso parece ser tão óbvio, mas no mundo em que tudo é tão relativo, isso é caríssimo para nós. Porque as pessoas vão dizer o que eu acho, o que os especialistas dizem, e muitos acabam ficando vislumbrados e esquecem do que Jesus diz. E nós precisamos valorizar as palavras de Jesus, pois elas são verdadeiras. E a fala de Jesus para aqueles discípulos, de fato, foram verdadeiras, e a própria história atesta sobre isso. Veja que interessante, o nosso Catecismo Maior de Westminster traz algumas informações importantes. A pergunta de número 42 do Catecismo Maior de Westminster, você lê assim: por que o nosso mediador foi chamado Cristo? Por que o nosso mediador foi chamado Cristo? E a resposta é: o nosso mediador foi chamado Cristo, porque acima de toda medida foi ungido com o Espírito Santo e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado de sua humilhação, como no estado de sua exaltação. Viram os ofícios de Cristo? Ele foi ungido pelo Espírito Santo para exercer, aqui tem 3 ofícios: profeta, rei e sacerdote. Um dos ofícios de Cristo, então, é profeta. E o verso que nós lemos nos mostra Jesus agindo como um verdadeiro profeta. Só que as pessoas estão acostumadas a ouvir, de repente vão chegar para o presbítero Carlos e dizer: fala, profeta, esperando coisas boas. E a profecia que Jesus fez foi extremamente pesada. Vês essas construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A profecia feita por Jesus aqui se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, houve um cumprimento literal da profecia. Jesus, na verdade, vinha dando sinais dessa profecia. O desprezo dos judeus pelo Filho de Deus enviado ao mundo lhes traria grandes consequências. Veja só, observe na sua Bíblia, em Lucas capítulo 19, marque lá Marcos e vá para Lucas 19, versículos 41 e 44, ao 44. Lucas 19, versículos 41 a 44. Jesus foi desprezado. E veja como ele diz, o que a Escritura diz. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. E dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Lá está ele, o profeta, o rei, o sacerdote, diante daqueles homens, pregando a palavra de Deus, ensinando. Mas eles não reconheceram, e Jesus lamenta profundamente e diz o que vai acontecer. Tamanha incredulidade acabaria em tragédia. Mais de 30 anos depois da fala de Jesus, o imperador Vespasiano mandou exércitos romanos à Palestina debelar a rebelião. As tropas foram comandadas pelo general Tito, seu filho, que mais tarde se tornaria o imperador. Os exércitos romanos entraram na Judéia e no ano 67 depois de Cristo eles cercaram Jerusalém.
Eles fizeram trincheiras ao redor dela durante 3 anos e sitiaram a cidade. Houve resistência da parte dos judeus, consequentemente, morte no meio da luta. E muitos tiveram que fugir da Judéia para todas as outras partes por causa da guerra que estava minando Jerusalém, porque eles estavam tentando resistir. Mas no ano 70, Jerusalém caiu. Os romanos destruíram completamente e o templo foi destruído também. Irmãos, 30 anos depois daquele episódio em que um discípulo olha para aquela grandiosidade e diz: veja, que pedras, que construções, e que Jesus diz: você está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A forma como Jesus falou: Jerusalém, veja o que vai acontecer com você. E o que aconteceu foi um verdadeiro massacre. Ainda hoje, nas ruínas de Roma, pode-se encontrar o famoso Arco de Tito, que é uma homenagem, comemoração à vitória sobre os judeus no ano 70. Ou seja, o que Jesus falou, profetizou, de fato aconteceu. E a história atesta, e é o que nós temos de registro, às vezes um pouco exagerado, mas o que nós temos de registro histórico importante, sobre um sobrevivente, um comandante judeu na Galileia, que era chefe de uma guarnição, que foi poupado porque ele era um homem bom, político, hábil, e foi levado preso para Roma. E o nome muito conhecido, certamente, da grande maioria, seu nome era Joséfo, um historiador. E em Roma ele teve bom tratamento, foi chamado de Flávio Joséfo, se tornou um historiador judeu mais conhecido e mais importante da história. E veja o que ele relata sobre o acontecimento daquela época. Joséfo escreve assim: aquela construção que era o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo. E agora havia chegado o dia fatídico. Um dos soldados, sem esperar ordem, sem temer o que haveria de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo da madeira que ardia e, ajudado por um companheiro, lançou o petardo terrível através de uma das janelas douradas do templo. Quando as chamas cresceram, um grito tão agudo quanto a tragédia ouviu-se da parte dos judeus, pois aquilo que haviam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Em outro trecho, Joséfo diz: os judeus, à medida que iam sendo massacrados, morriam com os olhos voltados para o templo que estava sendo queimado, estendendo as mãos como que dizendo: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, por que o Senhor não impede que isso aconteça? Que pedras, que construções. E Jesus disse: veja, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos deveriam prestar menos atenção nas grandiosidades, e sim mais naquela que estava diante deles, que é verdadeiramente o que há de maior e deve ser valorizado, Jesus Cristo e a sua palavra, que estava dizendo ali para eles. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, reafirma mais falas de Joséfo. Ele diz que Flávio Joséfo mencionou que muitas das pedras do chão do templo foram quebradas pelos soldados para se tirar o ouro que havia caído ali. O fogo derreteu, o ouro que tinha no teto do templo, e o ouro caiu e entrou pelas brechas do assoalho de pedras. Não ficou assim pedra sobre pedra no templo de Jerusalém, exatamente como Jesus havia dito. E Augusto Nicodemos diz que é interessante observar que em escavações feitas em 1968 foram desenterradas pedras brancas derrubadas do muro do templo e da cidade. Irmãos, notaram a riqueza dos detalhes do que o historiador está falando? Notaram como, de fato, o que ele diz tem relação com o que Jesus diz? E o que é que nós aprendemos?
Eu disse que nós precisamos valorizar o que deve ser valorizado. Por vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas e não valorizamos as palavras de Jesus que nos dão a direção para continuar. Quando o desemprego bate à porta, quando a doença bate à porta, quando o mal chega à porta, nós nos esquecemos das palavras dele, que nos ensinam que nós teríamos aflições. Mas ele venceu e ele está ao nosso lado. Mas nós primeiro começamos a pensar sobre o que nós perdemos. Isso se dá porque nós ficamos preocupados demais com as grandiosidades. Nós ficamos preocupados demais somente com os nossos planos e projetos grandiosos, que são extremamente perigosos se nós o fizermos sem olhar para Cristo. É preciso valorizar as palavras de Jesus, pois elas são verdadeiras. Você vê cumprimento das profecias naquela época. Se você ler o capítulo 13 em sua casa, você vai ver muitas outras se cumprindo e muitas outras que você pode ter certeza que acontecerão. E ai daquele que não estiver no Senhor quando essas coisas acontecerem. Devemos valorizar o que Jesus diz, porque as suas palavras são verdadeiras. Eu gostaria de aplicar, irmãos, fazendo um alerta para você. Cuidado com os vislumbres do mundo. Quando você sair daqui, você for programar a sua semana, veja onde foi parar a sua fé no seu planejamento. Veja onde foi parar o seu tempo com Deus no seu planejamento. Veja como está a sua vida, que talvez sem que você percebesse, você está apenas cumprindo um rito, uma agenda de sair de casa, sem o mesmo fervor, sem o mesmo sentimento, sem o mesmo amor a Deus que outrora você teve. E você deveria pensar, onde foi, Senhor, que isso começou a acontecer? Jovens, não deixem o bastão cair. Olhem para aqueles que estão há anos batalhando, trabalhando, e às vezes ficam pensando, o que vai acontecer com a nossa igreja? Para os que se preocupam com isso, eu posso dizer, a igreja é do Senhor, Ele cuida da sua igreja. Isso foi extremamente marcante para o meu chamado pastoral. Já disse aqui algumas vezes, que todas as vezes que alguém falava que eu ia ser pastor, eu falava, Deus me livre. Eu falava assim, Deus me livre. Mas foi meditando nas Escrituras que eu aprendi que se eu não fizesse o que Ele estava mandando ou me chamando para fazer, alguém faria. E se ninguém fizesse, as próprias pedras clamariam, e eu me vi acuado dizendo, eu sou um covarde, porque eu recebi um privilégio e eu estou dizendo, Deus me livre. E nós fazemos isso pouco a pouco, porque você olha para o contexto da igreja, onde nós temos que trabalhar juntos para a glória do Senhor, na dinâmica de ajuda um ao outro. Você olha e diz, não, tá bom, Babi já está cantando lá, tá ok. E Babi está orando em casa e diz, Senhor, manda mais alguém com outra voz, que a minha está cansada hoje. Mas você olha e diz, não, tem quem faça. Tem quem faça. E enterra os seus talentos. E diz, está sobrando tempo, vou cuidar de outras coisas. Vou cuidar dos meus sonhos, dos meus projetos. E não se dedica. Cuidado, porque você pode até ouvir a palavra, mas de repente você pode ser como aquela semente que foi semeada entre os espinhos. Uma hora, tudo isso que você se dedicou te sufoca. Uma hora você lida com uma circunstância que só vai ter você e Jesus para lidar com isso. Não fuja. Não deixe que o mundo tire o brilho da bênção e do privilégio que é servir ao Senhor. Cuidado com os vislumbres do mundo. Segundo, confie na palavra de Deus, ela é genuína, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou
te falar o seguinte. A palavra de Deus é a verdade. As pessoas estão de todas as formas tentando dizer que não é bem assim, que é um pouco pode ser, que apenas o amor basta. Obediência nem tanto, porque todos vocês são livres para fazerem o que bem querem. Para os jovens estão dizendo, libertem-se. Não deixem que coloquem esses cabrechos em vocês. E você vai ouvindo isso e começa a pensar e dizer, realmente eu não posso fazer tal coisa, alguém está colocando um cabresto em mim. E quando você menos percebe, você já está se afastando da fé, questionando a palavra de Deus. E se você fosse inteligente, no mínimo você pensaria, se isso for verdade, para mim já era. Mas não precisa ser esse o pensamento. Precisa o relacionamento com Deus para que você simplesmente creia de verdade e viva com esse propósito, porque você pode ter certeza, a palavra de Deus é verdadeira. A própria história testifica sobre as profecias, mas nós não precisamos da história, precisamos apenas de Deus, que diz e faz cumprir. E faz cumprir a sua palavra. Confie na palavra de Deus, ela é genuína. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você está se distanciando, retorne, volte, não gaste a sua vida com o que não deve ser gastado, não coloque sua vida em perigo, em caminhos que não deveria andar, em companhias que não deveria andar, fazendo coisas que não deveria fazer, que você sabe que ofendem a Deus. Arrependa-se. Terceiro, confie em Jesus. Ele, de fato, foi o profeta enviado por Deus. Profeta, rei e sacerdote. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu gostaria de encerrar com a palavra aos jovens, não minha, mas da Diretoria Nacional de UMPs, com aquele convite para que você faça da sua vida carta de Cristo, valorizando o que deve ser valorizado. Nós falamos que as coisas desse mundo não são mais valiosas que a fé, e falamos que devemos valorizar as palavras de Jesus, pois elas são verdadeiras. E a Diretoria Nacional de UMPs tem um desafio para os jovens. Eles dizem, sigamos, pois, por inteiros, com todo o nosso coração, nossa alma, nossas forças e nosso entendimento. Sejamos discípulos em constante oração, levando sobre nós o nome de Cristo e nos enchendo de sua palavra, para que as suas palavras estejam também em nós, como cartas de Cristo, lidas por todos e que refletem a glória de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana de Lauro de Freitas, nossa oração e o nosso desejo é que, de fato, as pessoas olhem para vocês e vejam vocês como cartas de Cristo. Vejam vocês como referência de transformação, onde quer que vocês forem, onde quer que vocês estejam. E isso se faz valorizando o que deve ser valorizado. Jesus Cristo e sua palavra. Que Deus nos ajude, que nós possamos continuar firmes e que aqueles que estão vacilantes possam retornar, recobrar o seu primeiro amor e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me para a glória do teu santo nome. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Vamos, curve sua cabeça, faça um...